Cristo. Por tener con nosotros a nuestro hermano William Soto Santiago. Así que inmediatamente lo dejamos con nosotros a nuestro hermano y amigo el doctor William Soto Santiago. Muy buenos días, amados amigos, hermanos presentes, ministros. Muito bom dia, amados amigos e irmãos presentes, ministros presentes e aqueles que estão nas diferentes nações e diferentes congregações, La Sinfónica e também a Sinfônica y su director, e seu diretor, Bin Rodríguez, Osmin Rodrigues, y todos los que han venido e de diferentes todos aqueles que vieram naciones de diferentes nações para as atividades de Cupipaz da Cumipaz 2016 2016 aqui en Paraguay. no Paraguai. Sean todos bienvenidos. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus os abençoe e os use grandemente no seu programa correspondente a este tempo final. Para esta ocasión Para essa ocasião, leemos en San Lucas capítulo vamos ler em São Lucas, no capítulo 10, 7 al 20, versículo 17 ao 20. y dice la palabra de Dios. E diz a palavra de Deus: Fueron los 70, voltaram os 70 com alegria, dizendo: Señor, Senhor, aún los demonios, pelo teu nome, até os demônios se nos submetem. y les dijo, yo veía a Disse-lhes caer del cielo Jesus: Eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, y nada os dañará. e nada vos fará dano algum. Pero no os daréis Mas não vos alegreis, de que los espíritus porque os espíritos sujetan, se vos submetem. sino regocijaos, Alegrai-vos antes, los nombres están escritos. por estarem os vossos nomes escritos nos céus. El pueblo regocijado, O povo regozijado sus nombres están de que os seus nomes estão escritos nos céus. es el tema de É o tema da escola bíblica hoy domingo para hoje, domingo 25 de setembro del 2016. de 2016. Pueden tomar asiento si tienen la Podem sentar, queiram ter a bondade que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. el nombre escrito en el cielo, O nome escrito no céu los griegos que dicen de todos os crentes em Cristo, nacidos de nuevo, que por nascidos de novo, que formam a Igreja do Senhor Jesus Cristo, é la sección a seção llamada el libro de la vida chamada O Livro da Vida do Cordeiro, que está que está no céu. ese nombre Esse nome ha sido colocado desde antes de la foi colocado desde antes da fundação do mundo, enseña la escritura como nos ensina a Escritura, y son los e são, si no hubiera ocurrido el problema del huerto del Edén, aqueles como, se não tivesse ocorrido o problema no Jardim do Éden, seriam os primeiros que teriam nascido na terra depois Adán y Eva. de Adão e Eva. Por lo tanto, Portanto, ha transcurrido un lapso de tiempo passou um período de tempo, mas por cuanto los escogidos de Dios porquanto os escolhidos de Deus, os filhos de Deus, vêm da eternidade, perdido ningún tiempo
não se perdeu nenhum tempo, e a experiência obtida nesta terra, nestes corpos mortais, ha sido una experiencia única tem sido uma experiência única que nunca mais nuestras vidas. se repetirá em nossas vidas. El libro de la vida del Cordero, O livro da vida do Cordeiro una parte del libro é uma parte do livro da vida. llamada el libro de la A outra seção chamada o livro da vida é a seção de onde podem ser apagados os nomes, como el de Judas Iscariote como o de Judas Iscariotes, borrado que foi apagado, y otros más e outros mais borrados que foram apagados del libro da seção do livro de la vida. da vida. Por ejemplo, en el libro del Apocalipsis nos Por exemplo, no livro do Apocalipse nos fala muito do livro da vida. y nos dice E nos diz, Apocalipsis capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, verso 5 dice, versículo 5 diz, 5 de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5 de Apocalipse diz: será vestido de, el que venciere será O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. aquí nos muestra Aqui nos mostra que del libro de la vida que do livro da vida desta sessão puede ser borrado el nombre podem ser apagados de la sección nomes, de la vida del Cordero, mas a seção do livro da vida do Cordeiro não pode ser apagado os nomes, porque estes são os nomes daqueles que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo, os quais são os filhos e filhas de Deus. en Apocalipsis capítulo Em Apocalipse capítulo 22, 22, versos, versículos, verso 19 dice, versículo 19 diz: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, E se alguém tirar quaisquer palavras del libro de la do livro dessa profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa este libro, que estão escritas neste livro. Aqui nos mostra que de la sección del que libro de la vida da seção do livro da vida quitado los nombres podem ser tirados os nomes de pessoas que le añadan o le quiten, que acrescentem ou tirem. el que le quite Quem tirar las palabras de esta profecía, su nombre das palavras dessa profecia, o seu nome será tirado do livro da vida. É da seção chamada livro da vida, não da seção do livro da vida Cordero. do Cordeiro. Es importante É importante estar conscientes estar conscientes de que nuestros nombres de que os nossos nomes estão escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. es É la sección de los escogidos a seção dos escolhidos de Deus que vendrían a la tierra que viriam à terra en cuerpos mortales, em corpos mortais contacto con para fazer contato com Cristo e serem restaurados à vida eterna. por eso Cristo vino a la tierra, Por isso, Cristo veio à terra murió e morreu por los escogidos de Dios pelos escolhidos de Deus
E entran también entram também personas outras pessoas al cristianismo ao cristianismo escritas en la otra sección, que estão escritas na outra seção e vivirán que eternamente viverão eternamente si sus nombres no reino de Deus borrados de esta sección. se os seus nomes não forem apagados dessa seção do livro da vida. Es como É como en el tiempo de la liberación del pueblo no hebreo, tempo da liberação do povo hebreu do Êxodo, que que el Cordero Pascual o Cordeiro Pascual sacrificado foi sacrificado para la preservación de la vida para a preservação da vida dos primogênitos de Deus do povo hebreu lá en Egipto. no Egito. Y luego salieron E al otro día, depois saíram no outro dia no Êxodo, pero también mas também otras personas saíram outras pessoas judíos que não eram judeus, en el Éxodo saíram no Êxodo, hacia la tierra prometida. que foram para a terra prometida com Moisés. Y también es en el cristianismo, Assim também é no cristianismo, en donde onde ido hacia la tierra saíram prometida para a terra prometida los escogidos de Dios, os escolhidos de Deus, el Cordero Pascual, el Cordero de Dios Cristo, pelos quais o Cordeiro Pascual, o Cordeiro de Deus Cristo, morreu na cruz do Calvário para a preservação da vida dos primogênitos escritos no céu no livro da vida do Cordeiro. todas las personas Todas as pessoas en ese Éxodo neste Êxodo no son não são de los que están escritos daqueles que estão en la escritos sección del libro de la vida, na seção do livro da vida do Cordeiro. Uma parte escritos en esa sección, estão escritos nesta seção e outra parte estão escritos sección na seção llamada chamada Libro de la Vida, O Livro da Vida. parte del libro Outra parte de la vida eterna. do livro da vida eterna. Eso, Por isso, algunos pueden ser borrados, alguns podem ser apagados, pero otros no pueden ser borrados. mas outros não podem ser apagados do livro Vida. da vida. Hay un pasaje aquí Tem uma passagem aqui, en Hebreos capítulo em Hebreus capítulo 12, versos 22 en adelante, donde dice: versículos 22 em diante, onde diz: Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, Jerusalén, la celestial, a Jerusalém la celestial compañía de e aos muitos milhares de anjos, a la congregación de los primogénitos a Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos inscritos nos céus. los primogénitos que están Os primogênitos que estão inscritos nos céus, onde? No livro vida del Cordero, da vida do Cordeiro. los primogénitos como los Os primogênitos, como os primogênitos hebreus no Egito, fueron liberados, foram liberados, murieron, não morreram, su vida fue preservada, sua vida foi preservada. Assim, a vida dos primogênitos escritos no céu, que formarían la que são aqueles que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é preservada, vida para vivir. sua vida para viver eternamente no reino de Cristo. O sea que Ou seja, que el pueblo que tiene la o povo tienen que tem as pessoas que têm os seus nomes escritos no céu, sus nombres escritos en el cielo, seus nomes escritos no céu, en el libro de la vida del Cordero, son no livro da vida do Cordeiro, los que formarían são la iglesia, aqueles que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo. ovejas del Señor. Estas são as ovelhas do Senhor que Escucharían su voz, escutariam sua voz, escutariam o Evangelho, la fe de Cristo, nasceria a fé de Cristo em sua alma e o receberiam como único e suficiente Salvador. E recibirían el Espíritu de Cristo, receberiam o Espírito de Cristo. bautizados con Seriam batizados agua, por água, em água, no nome do Senhor Jesus Cristo. Depois, Cristo os batizaria com Espírito Santo e fogo e produziria neles o novo nascimento. serían de nuevo nacidos.
nasceriam de novo, nasceriam reino de Dios, no reino de Deus, reino de Cristo, no reino de Cristo, en donde se nace onde forma espiritual se nasce na forma espiritual para, em seguida, no último dia, obter formación sin a transformação se estão vivos ou a ressurreição em corpos eternos se morreram tiempo durante que les tocó vivir. o tempo que lhes correspondeu viver na terra. O sea que Ou seja, que los que tienen sus nombres escritos en el cielo aqueles que têm os seus nomes escritos no céu no livro da vida do Cordeiro son são los más privilegiados os mais privilegiados de todos os seres humanos que vieram viver nesta terra juntamente Cristo, son com Cristo, são privilegiados. os mais privilegiados. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios el A igreja dos primogênitos inscritos nos céus tende chegado a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de um novo pacto, e o sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. aquí nos muestra Aqui nos mostra que nos hemos acercado a Sion, nós nos aproximamos a Sião, a cidade do Deus vivo, Jerusalén la celestial, a Jerusalém celestial. cuando la persona Quando a pessoa recibida a Cristo ha sido bautizada, recebeu a Cristo, foi batizada em água em seu nome recibido su espíritu, e recebeu o seu Espírito, obteve o novo nascimento e nasceu no reino de Cristo, no reino de Deus, siguiente se ha e, acercado consequentemente, se aproximou a Sião, celestial, a Jerusalém celestial, a cidade de Deus. Ou seja, que es una persona agora é ciudadanía uma pessoa com cidadania celestial. en la tierra, el Assim como na terra, quando a pessoa nasce, tiene ciudadanía obtém cidadania terrena de la nación da nação em que nasceu. y cuando nace de nuevo en E quando nasce de novo no reino de Deus, la ciudadanía, obtém a cidadania celestial. por consiguiente, E, consequentemente, é una persona celestial uma pessoa celestial escrito en el com o seu nome escrito no céu, libro de la vida no livro da vida del Cordero. do Cordeiro. Algún día vamos a saber el nombre que Dios tiene. Algum dia vamos saber o nome que Deus tem para nós. Y ahora dice, mirad, E agora diz, 25 de este mismo capítulo 12, versículo 25 deste mesmo capítulo 12 aos Hebreus: Vede que não rejeiteis ao que fala, o sea, el Espíritu Santo ou seja, o Espírito Santo en medio de su iglesia, que fala no meio da sua igreja e, consequentemente, neste planeta Terra. porque si no escaparon aquellos que desecharon el que los Se não escaparam aqueles que rejeitaram o que sobre a terra os advertia, quanto menos escaparemos nós del cielo, se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus, aquele que nos adverte lá dos céus. la voz del cual conmovió entonces, Então a sua voz abalou a terra, pero ahora mas agora ele prometeu dizendo: una vez Ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. y esta frase Ora, esta palavra, ainda uma vez, mostra a remoção das coisas abaláveis, hechas como coisas criadas, para que as inabaláveis permaneçam. viendo nosotros de un Pelo que, conmovible tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, temor y error com reverência e santo temor, Dios pois o nosso Deus é fogo consumidor. consumidor. Y ahora el que habla desde los E agora, aquele que fala desde os céus é o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, habla en medio de su iglesia, e fala no meio da sua igreja, está a qual en el cielo, está no céu, está en el cielo, a qual está na esfera espiritual celestial, porque movido cada foi movido cada crente em Cristo
desta terra, de este reino terrenal deste reino terreno, celestial. ao reino celestial. Colosenses capítulo 1, versos Colossenses capítulo 1, 12 en adelante dice, versículo 12 em diante diz: Padre, que nos hizo aptos para participar dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Os santos na luz são os crentes em Cristo, el cual nos ha librado de la potestad e de las que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. nos muestra que hemos sido Nos mostra que fomos transladados a otro reino. de um reino para outro reino. En esta tierra física Quando nascemos nesta terra fisicamente, nascemos no reino de las tinieblas das trevas. E cuando recibimos a Cristo como nuestro quando recebemos a Cristo como nosso Salvador, fomos batizados em algo em seu nome e recebemos recibimos el nuevo o Espírito, recebemos o novo nacimiento nascimento por consiguiente e, consequentemente, sido nascemos en el reino de Dios, no reino de Deus, en el reino de Cristo. no reino de Cristo, nosso Salvador. De esto es que le habló Cristo a Nicodemo cuando É disto que Cristo falou a Nicodemos quando disse, em São João, capítulo 3, versículo 1 em diante, diz: había un hombre de los fariseos havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, principal. um dos principais dos judeus. Este vino a Jesús de noche, Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabí, Rabi, sabemos que has venido, sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque nadie puede hacer pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: cierto em verdade te digo, que el que no naciera que de nuevo. quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemo le dijo, Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? ¿puede acaso entrar por Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? respondió Jesús? Jesus respondeu: De cierto, em verdade te digo, que no naciera de que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. lo que es nacido de la O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. no te maravilles que Não te maravilhes, maravilles de que te dije, não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. es necesario nacer de nuevo É necessário nascer de novo entrar al reino. para entrar no reino de Deus. Como é necessário nascer nessa terra através dos pais para entrar ao reino terreno no qual vivemos todos os seres humanos ao nascer nessa terra. Asimismo, para entrar al reino de Dios, Assim mesmo, para entrar no reino de Deus é preciso nascer no reino de Deus, del agua y del Espíritu, de nascer da água e do Espírito, nascer do Evangelho de Cristo e do Espírito Santo, e assim, tener ese nuevo nacimiento. ao obter o novo nascimento, já estamos dentro do reino de Deus, Niños creciendo, como crianças, crescendo, todo espiritual tomando alimento espiritual y creciendo e hasta que lleguemos crescendo até que a la estatura cheguemos à estatura de um varão perfeito, de uma pessoa perfeita. algún día llegaremos Algum dia chegaremos a la perfección, à perfeição un día llegaremos a e algum dia chegaremos a ser iguais a Cristo, cuerpos físicos com corpos físicos glorificados e com teofánico, o Espírito teofânico que Ele nos outorga quando nos dá nacimiento o novo nascimento. en cuerpo y espíritu seremos Em corpo e espírito a imagen seremos a imagem, corpo espiritual, lo que espiritual ou teofânico. es la imagen, Essa é a imagem semejanza, e semelhança de Cristo, semejanza física a semelhança física, um corpo físico como el que tiene e jovem, como o que Cristo
Salvador. nosso Salvador tem. Eso es lo que está prometido para Isso é o que está prometido para os crentes em Cristo, todas de las etapas. todas as etapas da sua igreja. Y ese es el pueblo E esse é o povo que por que, diferentes etapas por diferentes etapas, ha estado regocijado tem estado regozijado de que os seus nomes estão escritos no céu. es motivo de regocijo saber É motivo de regozijo saber en el libro de la vida. que o nosso nome está escrito no céu no livro da vida do Cordeiro e que por isso Es que hemos é que respondido al llamado respondemos o del chamado Evangelio de Cristo do Evangelho de Cristo para recebê-lo como nosso único e suficiente Salvador. y no ha sido obra nuestra, sino E não foi obra nossa, mas obra de Deus. Él nos eligió desde antes Ele nos escolheu desde antes da fundação do mundo para ser parte de su iglesia, para ser parte da sua igreja, un hijo o una hija de Dios, ser um filho ou uma filha de Deus formaría parte del que cuerpo místico de faria parte nuestro do Salvador. corpo místico de Cristo, nosso Salvador. Sea Ou seja, que somos que somos un pensamiento divino, um pensamento divino feito realidade cuerpo místico de Cristo. no corpo místico de Cristo, nosso Salvador. La salvación viene A salvação de Dios. vem de Deus. No es que usted ganó la salvación. Não é que você ganhou a salvação, Cristo el que é ganó para Cristo quem ganhou para nós. Él es el que hizo el programa Ele é quem fez o programa e ha obtenido la salvación quem y obteve vida eterna para a salvação e vida eterna para nosotros. todos nós. Por eso cuando escuchamos Por isso, quando escutamos o Evangelho de Cristo, la fe de Cristo en nuestro nasce a fé de Cristo em nossa alma vida como e nuestro único y o recebemos como nosso único e suficiente Salvador para salvación para y vida eterna. salvação e vida eterna. Por lo tanto, Portanto, estamos seguros en Dios. estamos seguros em Deus. Cristo dijo en San Juan Cristo disse em São João, capítulo 10, capítulo 10, de cierto os digo, em verdade vos digo, entra por la puerta que aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. el que entra por la Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. a este abre el portero, A este o porteiro abre. las ovejas oyen su voz, As ovelhas ouvem a sua voz llama por nombre, e chama pelo nome as suas ovelhas, e ele as leva para fora. sacado fuera toda la Quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, que conocen su voz. porque conhecem a sua voz. Extraño no se Mas de modo algum, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não entenderam decía, o que ele queria dizer. y volvió pues Portanto, tornou Jesus a dizer: de cierto, em verdade vos digo yo soy la que puerta eu sou a porta das ovelhas. todos los que antes de mí vinieron, Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas oyeron, as ovelhas não os ouviram. yo soy la puerta, Eu sou a porta. el que por mí entrare Todo aquele que entrar por mim salvar-se-á. y entrará Entrará y saldrá e sairá y hallará paz. e achará pastagens. El ladrón no viene O ladrão só vem para para hurtar y matar. roubar, matar e destruir. Yo he venido para que tenga Eu vim
para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, Vida eterna vida eterna es vida en abundancia. é vida em abundância. Yo soy el buen pastor. Eu sou o bom pastor. Su vida da O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Por isso deu a sua vida na cruz do Calvário. y pasando pasando al verso 24 de este mismo E capítulo 10, passando ao versículo 24 deste mesmo capítulo 10 de São João diz: y le rodearon los judíos. Rodearam-no os judeus e disseram: ¿Hasta cuándo nos Até quando nos manterás em suspenso? ser Cristo? Se tu és o Cristo, dize-o abertamente. Jesús les respondió, Jesus respondeu: os lo he dicho, Eu já vos disse, creéis. e não credes. Obras que yo hago, Os milagres que eu faço em nome de meu Pai falam por mim. pero vosotros no creéis. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Como os he dicho. O sea, que el motivo por lo Ou cual seja, no creían que o motivo pelo qual não criam que no era porque eran não de sus ovejas. eram das suas ovelhas. Mis ovejas, verso 27. Versículo 27 em diante. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Y yo les doy Eu lhes dou a vida eterna, y no perecerán. e jamais perecerão. Ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. Nadie las Ou seja, ninguém pode arrebatar das mãos do Senhor. no se pueden perder. Não podem se perder. Vivirán eternamente. Viverão eternamente. Pero no pueden ser borrados. Os seus nomes não podem ser apagados do livro da vida do Cordeiro, porque é o livro inapagável. Mi Padre que me las dio Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos. puede arrebatar. Ninguém pode arrebatá-las da mão dele. El Padre, Eu e o Pai somos um. o sea que el Ou seja, que o eleito de Deus, o escolhido, é predestinado, una persona que está escrita en el é uma pessoa que está escrita no livro da vida do Cordeiro e não pode ser apagado em nenhum momento. esa es la garantía que Cristo le da Essa é a garantia que Cristo dá a los creyentes en él. a todos os crentes nele, nascidos de novo. Los creyentes en Cristo Os crentes em Cristo nacen de nuevo, nacen nascem de novo, nascem no reino de Cristo, en el cuerpo místico, nascem no corpo místico de Cristo, hijos. como filhos e filhas de Deus. Es Cristo en el Espíritu Santo, É Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja, dando y produciendo atuando e produzindo versión y nuevo nacimiento conversão e novo nascimento que están escritos de todos aqueles que estão escritos no céu no livro da vida do Cordeiro. E la iglesia a igreja, siendo la segunda Eva, sendo a segunda Eva, siendo la ayuda idónea de Cristo, sendo a ajuda idônea de Cristo, las iglesias que nacen no meio da sua igreja é hijos e hijas de Dios, que nascem os filhos e filhas de Deus. por medio de su iglesia, Cristo, através da sua igreja e na sua igreja, hijos, y se reproduzem em filhos e filhas de Deus. E ese es el cuerpo místico de Cristo, esse é o corpo místico de Cristo. es el lugar donde É o lugar nacen, onde nascem, donde crecen, onde crescem, donde escuchan la palabra, onde escutam a palavra, van alimentando onde vão se alimentando dia a dia la palabra que Cristo com a palavra que Cristo traz à sua igreja,
de era em era. Ya han transcurrido entre los gentiles 7 Já etapas. passou entre os gentios 7 etapas da igreja e estamos já En la etapa de na etapa da era de pedra angular. la más importante de todas A mais importante de todas as etapas, porque para la adopción de los é a etapa para a adoção dos filhos e filhas de Deus, ou seja, para resurrección de los a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos glorificados transformación de e a transformação dos vivos, todos ser igual. para assim todos serem iguais a Cristo, nosso Salvador. Tan sencillo como eso, Tão simples assim programa de Dios, é o programa de Deus para los creyentes en Cristo, os crentes em Cristo tiempo final. neste tempo final. Por eso estamos esperando Por isso, estamos esperando transformación, nossa transformação ser a imagen para y semejanza de Cristo ser a imagem e semelhança de Cristo, nosso Salvador. Salvador. Todavía Él sigue llamando y juntando. Ainda Ele continua chamando e juntando os seus escolhidos. Portanto, Hay alguna persona que todavía se há alguma pessoa que ainda não recebeu a Cristo como Salvador, en estos momentos pode fazer nestes momentos e oraremos por você. que se encuentra aquí Quer se encontre aqui, presente ou em algum outro país, pie de Cristo, pode vir aos pés de Cristo, passar à frente, para que fique incluído na oração que faremos todos los que estarán recibiendo por todos aqueles que estarão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Vamos a dar unos minutos para que puedan pasar. Vamos dar alguns minutos para que possam passar à frente Escuchado, aqueles que había recibido a Cristo escutaram e não tinham recebido a Cristo para recebê-lo nestes momentos como único e suficiente Salvador. hemos visto que recibir a Cristo Vimos que receber a Cristo como Salvador é um assunto de vida eterna. es vida eterna la que É vida eterna recibimos cuando a que recebemos quando aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. ninguna otra persona nos puede dar Nenhuma outra pessoa pode dar vida eterna. Somente Jesus Cristo é o único puede dar que vida pode nos dar vida eterna, porque Él porque tiene. Ele tem vida eterna. Vamos puestos de pie Vamos por las personas nos colocar que pide Cristo. em pé e orar pelas pessoas que estão vindo aos pés de Cristo nesta ocasião. Los niños de 10 años As crianças de 10 anos em diante também podem vir aos pés de Cristo, nosso Salvador, Salvador. con nuestros ojos cerrados, Com nossos olhos fechados, nuestros rostros inclinados, nossos rostos inclinados, Padre Celestial, en el nombre Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, de ti con todas venha a Ti com todas essas pessoas que estão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. te ruego los recibas, Te rogo, os recebas em Teu reino, los coloques en tu reino os coloque em Teu reino en esta, nesta ocasião. te lo ruego en el nombre del Señor. Te rogo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ahora repitan conmigo la Agora repitam comigo a oração que farei por todos aqueles que vieram aos pés de Cristo nesta mañana. manhã. Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, vengo a ti venha a Ti, consciente consciente de que tú eres el único. de que Tu és o único Salvador. Doy testimonio público Dou testemunho público de tu fe en mí de Tua fé em mim y de mi fe en ti. e de minha fé em Ti, Te recibo como mi único. e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Te ruego perdones de mis pecados. Te rogo, perdoe meus pecados, Sangre me limpia Y de todo pecado. com Teu sangue me limpe de todo pecado Espíritu Santo y fuego. e me batize com Espírito Santo e fogo e produz em mim o novo nascimento. Nacer en tu reino. Quero nascer em Teu reino, Quiero vivir eternamente. quero viver eternamente. Reconozco
Reconheço no hay otro nombre bajo el cielo, bajo que não há outro nome debaixo do céu dado aos homens em que podemos ser salvos. tu nombre, Somente o teu nome único nombre para é o único nome para a salvação eterna. e vida eterna. Reconozco Reconheço tu muerte en la cruz, tua morte el sacrificio na cruz como sacrifício expiatório de pecados. pelos nossos pecados. Señor, Senhor, haz una realidad en mi vida. torne realidade na minha vida a salvação Para mí, que ganhaste para mim na cruz do Calvário. te lo ruego, Te rogo, en tu nombre eterno y glorioso, em teu nome eterno e glorioso, Cristo. Senhor Jesus Cristo. Amém Y amén. e amém. Y ahora, E agora, los que han venido a los pies de Cristo, aqueles que vieram aos pés de Cristo aqui e nos outros países ¿cuándo perguntarão: pueden bautizar? quando podem me batizar? Cristo dijo, "Id por todo el Cristo disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer fuere bautizado, e for batizado será salvo, que no creyere, mas quem não crer condenado". será condenado. Ahora usted me dirá, Agora você me dirá: yo he escuchado el evangelio de Cristo, eu escutei o evangelho de Cristo e criei mi corazón y lo recibí, com todo o meu coração e o recebi como meu Salvador. por cuanto usted lo ha Porquanto recibido como Salvador, bien, você o recebeu como Salvador, bem pode de ser batizado, le bautice e que Cristo o batize com Espírito Santo e fogo e produza em você o novo nascimento. el bautismo en agua O batismo em água ecológico. é tipológico. En el bautismo en agua nos No batismo em água, nos identificamos com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. por lo tanto, Portanto, bien pueden ser bautizados bem podem ser batizados, e que Cristo os batize com Espírito Santo e fogo ustedes. e produza em vocês o novo nascimento. Dejo en cada país Deixe em cada país ministro correspondiente o ministro correspondente que como hacer para que indique como fazer para serem batizados em água no nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui deixo al reverendo o reverendo Nino con nosotros conosco para que les indique cómo hacer para que indique como fazer ser bautizados para en el nombre serem batizados em água no nome do Senhor de Jesucristo. Jesus Cristo. Dejo por aquí al reverendo Porfirio Tillería Deixo por aqui o reverendo Porfírio Tilheria conosco, momentos. nestes momentos. Continúen pasando Continuem passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Cristo nosso Salvador. Salvador.